Olá, queridos estudantes da EJA, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é a professora Luara e nós vamos para mais uma aula de matemática, da nossa unidade 2. E ontem nós falamos sobre medidas de comprimento e hoje nós vamos falar então sobre medidas de massa. Acompanhe comigo aí na tela. Nós vamos falar então a respeito das medidas de massa, sobre a sua relação e como fazer as suas transformações. Bora lá! No nosso cotidiano, então, geralmente nós usamos o quilograma, que é representado por kg minúsculo, e o grama, representado por g minúsculo, para medir determinados itens como a carne, o arroz, o feijão, entre outros. Quando estamos fazendo referências a massas muito grandes, como cargas de caminhão, de trem, de navios, de aviões, nós utilizamos o T minúsculo, que é o de tonelada. E aí nós temos uma relação principal aí que a gente vai utilizar bastante. Uma tonelada equivale a 1000 quilogramas ou 1 milhão de gramas. Né? E por que a gente utiliza essa relação? Porque quando nós quisermos, né, transferir aquela massa que é muito grande para uma massa menor, nós fazemos essas transformações. Ou também o contrário, tá? Então, 1 tonelada equivale a 1000 quilogramas ou a 1 milhão de gramas, tá? E essa vai ser uma relação primordial que a gente vai utilizar bastante aí na nossa matemática e também no seu dia a dia, tranquilo? Então, bora continuar. Outra medida de massa muito utilizada na pesagem de animais e produtos agrícolas como o fumo e o algodão é a arroba, que corresponde então a 15 quilogramas. Ou seja, o que ele está dizendo então? Que uma arroba é igual a 15 quilogramas, tá? E aí então a gente tem a arroba para fazer esse peso de produtos agrícolas, né, de pesagem de animais também, que são as mais comumente utilizadas, ok? Então, novamente, nós temos aí então que uma arroba equivale a 15 quilogramas. Fechou? Então, bora continuar. A unidade padrão de massa no nosso Sistema Internacional de Medidas, que é o nosso SI, é o nosso famoso quilograma, que é o que a gente mais utiliza aí no nosso dia a dia. As unidades do nosso sistema métrico decimal de massa são o quilograma, que a gente já conhece, que é o kg, o hectograma, HG, o decagrama, DAG, o grama, G, o decigrama, DG, o centigrama, CG e o miligrama, MG. Como o nosso sistema padrão de medida de massa ele é decimal, então as transformações entre seus múltiplos e submúltiplos são feitas multiplicando-se ou dividindo por 10. Assim como a gente fez lá nas unidades de medidas de comprimento, vale também aqui para as medidas de massa. Se a gente for para a direita, a gente multiplica por 10. Se a gente for para a esquerda, a gente divide por 10. Considerando o quilograma como maior unidade e o miligrama como a nossa menor unidade. E aí, nós podemos então fazer a relação ou transformar essas unidades de massa. Como nós temos a tabela lá das unidades de medida de comprimento, nós temos também da medida de massa, onde o nosso quilograma é a nossa maior medida e o nosso miligrama, então, é a nossa menor medida. E o nosso grama fica aqui no meio entre eles, tá? Então, se a gente estiver transformando para a direita, por exemplo, de quilograma para hectograma, a gente multiplica por 10. Agora, se eu quisesse transformar, por exemplo, direto, de quilograma para grama, vejam que eu teria que multiplicar por 10 3 vezes. Ou, simplesmente, eu poderia multiplicar direto por 1000. Beleza? E se eu quisesse o caminho inverso, do grama para o quilograma? Eu poderia, então, dividir por 10 3 vezes ou simplesmente eu dividiria direto por 1000.
beleza? E assim a gente realiza as nossas transformações. Vejam que é quase a mesma coisa do que a gente viu nas nossas unidades de medidas de comprimento, né? Nós temos aí as nossas unidades, se a gente for para a direita, a gente vai fazendo as transformações multiplicando por 10. Se a gente for para a esquerda, a gente vai fazendo as nossas transformações dividindo por 10. Por quê? Porque o nosso sistema, ele é decimal. Ou seja, né, cada casa vale 10. Tranquilo? Fechou? Então, bora continuar. Observando essa tabela, nós percebemos que para saber quantas vezes uma unidade contém outra unidade menor, nós multiplicamos por 10 cada uma das unidades existentes entre as que queremos comparar, da maior para a menor, até que chegamos nas unidades que nós desejamos. E aí, trouxe aí um exemplo já mostrando as relações para vocês, tá? 1 quilograma equivale, então, a 10 hectogramas, uma relação que a gente não utiliza tanto, mas que também é importante. 1 hectograma equivale a 10 decagramas e 1 decagrama equivale a 10 gramas. Então, quer dizer que 1 quilograma vai equivaler a 100 decagramas. 1 quilograma equivale a 1000 gramas e essa é a principal, a que a gente mais utiliza nas nossas unidades de medidas de massa, tá? E 1 hectograma equivale a 100 gramas. Anotem aí no caderno de vocês, essa que eu coloquei a estrelinha, porque é a que você mais vai utilizar, que é 1 quilograma equivale a 1000 gramas. Coloca aí no seu caderno. 1 quilograma equivale a 1000 gramas, que é a que a gente mais utiliza. Quais que são as que a gente mais utiliza no nosso dia a dia? É o quilograma e o grama, beleza? Então, se você entende a relação entre eles, você consegue fazer qualquer transformação. Fechou? Então, bora continuar. Aí temos a tabela novamente, né? Repetindo a tabela aí para vocês. Observando essa tabela, nós percebemos que para ser quantas vezes uma unidade contém outra unidade maior, para saber, né? Nós dividimos por 10 cada uma das unidades existentes entre as que queremos comparar, da menor para a maior, até chegarmos na unidade que desejamos. Então, se a gente for da menor para a maior, é só isso que ele está explicando. A gente vai ter que ir dividindo por 10. Ok? Tranquilo. Vamos continuar. Vejamos, então, outras relações. Agora com grama. 1 grama equivale a 0,1 decagrama. 1 decagrama equivale a 0,01 quilograma. E 1 grama equivale a 0,001 quilogramas, que é a que a gente mais utiliza aí também, agora fazendo a transformação do grama para o quilograma. E aí eu trouxe outros exemplos para a gente entender melhor. Começando aí com a letra A, que é para a gente transformar 350 gramas em miligramas. Bora lá! Para a gente transformar, então, de grama para miligrama, o que a gente deve fazer? Nós vamos multiplicar o valor dado por 1000. Ai, professora, por que a gente vai multiplicar por 1000? Porque eu tenho 3 casas entre eles. Eu deveria, então, multiplicar por 10 uma vez, multiplicar por 10 duas vezes, multiplicar por 10 3 vezes. Ou, simplesmente, eu multiplico direto por 1000. Assim, facilita os meus cálculos. Eu não tenho que multiplicar 3 vezes. Tranquilo? Então, continua aí para a gente resolver esse exemplo. Bora lá. Assim, então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar esses 350 e vou multiplicar ele por 1000. Como 1000, pessoal, tem 3 zeros, basta você escrever o 350 acrescentando os 3 zerinhos aí na sua frente. Então, ficaria 350 mil miligramas, ou seja, 350 gramas equivale a 350 mil miligramas. Vamos agora para o exemplo de letra B. Pergunta: quantos quilogramas tem em 3.000 gramas? Ou seja, ele quer que eu transforme esse valor de gramas para quilogramas.
Vamos lá. Para transformar, então, o grama, né, na verdade, em quilograma, vemos na tabela que devemos dividir o valor dado por 1000. Por que que a gente divide por 1000, pessoal? Aí vocês têm que lembrar da relação primordial. 1 quilo equivale a 1000 gramas. Então, é por isso que a gente vai fazer o quê? Dividir por 1000. E por que que a gente divide e não multiplica, né? Porque a gente está trazendo do grama para o quilograma, certo? De uma unidade de medida menor para uma maior. Ou seja, a gente está caminhando aí para a esquerda lá na nossa tabela. Fechou? Então, bora lá. Então, eu vou pegar os meus 3.000 gramas e vou dividir por 1000. E essa divisão ela é bem simples, que basta você simplificar os zeros, ó. Então, fica 3 dividido por 1, que é igual a 3 quilogramas. Ou seja, 3.000 gramas equivale a 3 quilogramas. Fizemos, então, exercícios mais diretos. Agora, vamos para um exemplo que é de um probleminha, uma situação-problema. Em um vaso, cabe 6 quilos de terra. Quantos sacos de 500 gramas deve ser comprado para encher este vaso? Bora analisar. Nós temos então o quê? Como a gente está trabalhando, ó, vou voltar lá. Como a gente está trabalhando com a grandeza que está em quilo, com a grandeza que está em gramas, que é 500 gramas, o certo a se fazer é transformar uma delas, ou seja, igualar as minhas unidades medidas. Porque só igualando é que a gente consegue fazer comparação entre elas, ou seja, só assim que eu vou dividir uma pela outra, que eu vou multiplicar uma pela outra. Então, o primeiro passo aqui, pessoal, é transformar essa grandeza que está em quilogramas para gramas, que aí já facilita os nossos cálculos. Tranquilo? Então, bora lá. Transformando, então, 6 quilos para grama, basta você multiplicar por 1000. 6 vezes 1000, 6.000 gramas. Agora, o que que eu vou fazer? Eu vou pegar essas 6.000 gramas e vou dividir por 500, onde vocês vão obter o resultado 10. Ou seja, serão gastos, então, 10 pacotes de terra de 500 gramas. E aí, a gente fecha o nosso problema. Beleza? Então, pessoal, nós estamos trabalhando com as nossas unidades de medida. Aula passada, nós trabalhamos com as nossas unidades de medidas de comprimento e hoje nós trabalhamos com as nossas unidades de medidas de massa. Vejam então que o principal para vocês lembrarem aí é a nossa relação do quilograma para grama, ou seja, 1 quilograma equivale a 1000 gramas. Se você ficou sabendo disso, está aí na sua cabeça, anotou no seu caderno, vai sair tudo bem, porque essas são as duas unidades de medidas mais utilizadas de massa aí no nosso dia a dia. Fechado? Tranquilo? Então, pessoal, por hoje é isso. Muito obrigada e até a nossa próxima aula de matemática. Tchau, tchau!